E, nesse momento, centenas de pessoas participam do segundo grande ato do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa de ônibus, trens e metrô na capital paulista. Apesar da conquista de alguns avanços, como a criação da tarifa zero para estudantes que comprovarem baixa renda e os descontos garantidos nos bilhetes únicos diários, semanais ou mensais, os manifestantes do MPL marcham para defender o transporte gratuito para todos os cidadãos. Não existe uma catraca na porta de um hospital. Qualquer um, mesmo que não seja um usuário do SUS, que tenha o seu convênio, ele pode usar a saúde pública. Se ele sofrer um acidente, ele vai ser encaminhado por um hospital público. A gente propõe que o transporte público seja puxado da mesma forma, pelo conjunto do arrecadamento dos impostos pagos pelo conjunto da população, e que quem deve pagar mais é sim os ricos. Você acabou de ouvir uma reportagem sobre manifestações contra o aumento do valor das passagens de ônibus que aconteceram em São Paulo em 2015. Essas manifestações foram organizadas pelo movimento Passe Livre, que defende que os meios de transporte coletivos devam ser públicos e gratuitos. Assim como o movimento Passe Livre, existem muitos outros movimentos sociais e organizações que defendem que áreas como educação, saúde e acesso à água sejam gratuitos e universais. Mas talvez devêssemos ir além. Como é que é a humanidade, né? A coletividade, a política, a academia, as pessoas não consideram a comida, que é a parte mais importante da vida dos seres humanos. Sem comida a gente não pode fazer nada, né? Isso que é tão importante para os seres humanos, pela vida, é tão importante para a natureza, ninguém se preocupa que seja privatizado. Esse é o professor Tomásio Ferrando, professor de Direito na Universidade da Antuérpia, na Bélgica, que pesquisa as conexões entre o direito e os alimentos. O professor Tomásio é italiano, mas além de ter amigos portugueses, ele também já morou no Brasil enquanto foi pesquisador visitante na USP. Por isso o português dele está em dia. Voltando ao tema, apesar dele ser definido de diferentes formas, a gente costuma enxergar o alimento como uma mercadoria, um produto a ser adquirido. Como é que a gente sai desse esquema que está bem gravado na cabeça das pessoas comida, comprar, dinheiro, privatização. A gente está acostumado a que essa é o dia a dia, né? Quem não tem a possibilidade, a capacidade de produzir comida em terra, que tem acesso, a gente está dependente do comprar, né? E essa visão do alimento como mercadoria também está entranhada no mundo acadêmico. Um estudo de 2017, que mapeou como o alimento foi classificado na literatura científica desde 1900, mostrou que mais de 50 mil artigos relacionaram o alimento a uma commodity ou bem privado, com um expressivo aumento a partir de 1980 por causa da ascensão do neoliberalismo. E apenas 179 artigos relacionam o alimento ao bem comum ou bem público. É por isso que alguns pesquisadores têm se debruçado para repensar a comida dentro deste conceito, o conceito de comum. Mas afinal, o que isso quer dizer? Arroz com feijão. Olá, ouvintes do Prato de Ciência, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Torres e hoje, mais uma vez, vamos trazer reflexões a respeito de como enxergamos nossa comida e nosso sistema alimentar e como podemos repensá-los. A comida já foi definida como mercadoria, um bem comum, um bem público, um bem privado e um direito humano. Além disso, a comida foi reconhecida como um importante elemento cultural e é a nossa fonte de energia. Apesar de todas essas possibilidades, é a ideia do alimento como mercadoria que se sobressai. Mas antes, para que a gente consiga entender o conceito de comum, primeiro precisamos pensar. Por que repensar o alimento como mercadoria e enquadrá-lo de outra forma, dentro de outro conceito? É um sistema alimentar que não consegue prover as necessidades humanas, não consegue prover as necessidades do planeta, mas também tem muitos problemas em termos de trabalho, qualidade da terra. Qualquer elemento da cadeia alimentar
está privatizada no sentido que está exclusiva das pessoas que têm capacidade de recurso. E isso tem impactos no meio ambiente, tem impactos na acessibilidade da comida, tem impacto na qualidade da comida e tem impacto também que, afinal, o sistema alimentar fica construído pela geração da renda, para a geração do retorno financeiro, e não pelas utilidades que o sistema alimentar deveria produzir. A saúde humana não é a prioridade, a saúde do planeta não é a prioridade, a acessibilidade da comida não é a prioridade. Então, quando tu começa a olhar o sistema alimentário da perspectiva da privatização, da exclusão, é mais fácil entender os problemas que a gente está vendo hoje a nível global, mas também a nível local. Então, acho que essa ideia da privatização e exclusão justifica muito desses elementos negativos. Então, se a privatização é o problema, o tema é qual pode ser a solução. Realmente, a construção social da comida como uma mercadoria rejeita seus atributos não econômicos, como o fato de um alimento ser fonte de energia, ser saudável e sustentável, um determinante cultural, em favor das características desse alimento que são negociáveis, como a aparência, a durabilidade, a padronização e simplificação de produtos alimentícios naturalmente diversos. Isso leva a uma negligência relacionada às propriedades dos alimentos, à nutrição, e faz sobressair as chamadas calorias baratas, ou seja, aquelas fornecidas por alimentos que geram maior lucro para as grandes empresas do sistema alimentar. Mas onde essa história de alimento como mercadoria começou? Acho que tem raízes históricas muito evidentes na Inglaterra, dos 1600, 1700, do tempo das enclosures. Exatamente isso foi proibido. Então, tinha as pessoas que tinham acesso à terra, mesmo sem ter direito de propriedade, e eles têm acesso para madeira, para fogo, né? Têm acesso para produtos alimentares, para comer, têm acesso também a alguns animais para caçar. E a privatização do Estado, a privatização da sociedade, deprivou essas pessoas do acesso, né? Deprivou a possibilidade de se esquentar durante o inverno, né? Com a madeira, ou de comer através da caça e da coleta. E o que aconteceu é que essas pessoas que não tinham acesso à comida viraram trabalhadores e trabalhadoras nas empresas. Então, a Revolução Industrial na Inglaterra, né, começa também com a enclosure, com a deprivação do acesso à alimentação e à comida. A ideia do comum já foi amplamente discutida na sociedade e na academia. A partir da metade do último século, surgiram os dois principais pensamentos sobre esse conceito: o pensamento econômico e o pensamento político. Mas, então, professor, afinal, o que é o comum? Pergunta mais fácil de todas, né? Tem tantas maneiras diferentes de interpretar os comuns. É uma das perguntas que acho que no mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico a gente deveria fazer mais. O que a gente considera como comum, o que a gente considera como alternativa à ideia da commodity, né? Historicamente, pode encontrar muitas interpretações diferentes. A mais conhecida, talvez, é a teoria dos commons de Elinor Ostrom, né, que sai da economia, e é uma teoria para justificar, para demonstrar que os organismos e os ecossistemas deixados se organizar de maneira autônoma, orgânica, né, conseguem sobreviver, colocando regras, colocando os limites também às possibilidades de cada organismo dentro de uma comunidade. E essa foi uma resposta à tese do Harding, que o Harding escreveu que tudo o que era comum era uma tragédia, porque ele utiliza essa ideia do acesso à terra aberto para todo mundo, acesso à terra onde todas as pessoas podem fazer da terra o que eles querem. As pessoas vão destruir a terra. Eles não vão respeitar os limites ecológicos, não vão respeitar os limites sociais. Então, essa ideia da tragédia dos comuns foi utilizada muito para privatizar, para justificar o feito que cada pessoa precisa de títulos individuais, precisa uma sociedade estruturada ao redor da ideia da propriedade privada, estruturada ao redor da competência, né, onde a gente não colabora um com a outra, porque não dá para colaborar, porque se colaborar vai acabar em tragédia, né? Então, Elinor Ostrom demonstrou que no mundo, né, fora da sociedade humana, né, tem muitas situações onde os organismos organizam-se de maneira autônoma, onde tem acesso e tem colaboração, e tem respeito também de regras. Então, daí acho que o conceito foi mais justificado, também mais legitimado também no mundo acadêmico, né, de começar a falar sobre os comuns como maneira
organizar recursos coletivamente. E aí essa é a tese mais conhecida. Tem muito trabalho sobre a maneira do gestão coletiva em comum do recurso. Pode ser uma floresta, pode ser o mar, pode ser um monte, né? Mas normalmente essa tese começa da ideia de ter um recurso específico, tem uma coletividade, define regras da maneira de seguir regenerando também o recurso, né? Regenerando a coletividade. Mas eu acho, pessoalmente, quando eu e outras pessoas falamos do Commons, a gente está mais interessado a pensar não tanto a gestão, quanto a participação, quanto a tentar introduzir objetivos na sociedade que não são os objetivos típicos do mercado privatizado. Então aí tem uma tese dos comuns que é mais política, menos econômica, que é muito mais interessada nas dinâmicas de organização social, mas também contra da visão dominante. Então, começar pensando o que significa pensar um mundo onde recursos ou a cidade ou o sistema alimentar são coletivos, são para a coletividade, mas também para a natureza. A gente deveria mudar, o que tem que ser feito de maneira diferente em todos os níveis, e não somente para a gestão do recurso, mas também para pensar por que a gente está fazendo o que está fazendo, quem que vai aproveitar, quem que vai ter efeitos positivos, efeitos negativos. Então essa tese que é menos do gestão de recursos e mais visão política é uma tese que é mais alinhada com o que os movimentos sociais já estão fazendo, com os povos indígenas já estão fazendo, então não precisa de acadêmicos desenvolvendo teorias, não precisa dos acadêmicos organizando, precisa só dar visibilidade a esses movimentos sociais, a isso que os povos indígenas estão fazendo, e reconhecer que tem algumas regras, tem alguns limites, né, que o direito, a política, o sistema econômico não permitem, não dá oportunidade a essas visões alternativas de se consolidar, se desenvolver, também de sair dos pequenos espaços onde ele ser praticados. Então, para mim é muito mais isso quando eu considero a ideia do comuns dos sistemas alimentares, muito mais começar desses lugares, essas realidades onde isso já é prática de hoje em dia, onde a comida, o sistema alimentar está estruturado ao redor do interesse da coletividade, do interesse da ecologia, e em tentar olhar como é que a gente pode transformar essas realidades que hoje em dia estão bastante fragmentadas e aisladas em projetos e processos mais amplos, e projetos políticos também podem chegar fora dos contextos dos movimentos sociais, fora dos contextos dos povos indígenas. Quando escutamos falar de bem comum, é bem provável que a gente pense em algo que esteja relacionado à exclusiva presença do Estado. Porém, o professor Tomaso faz uma observação. Quando a gente está pensando nas políticas que pode efetivamente atuar. Então, precisa uma intervenção pública, orçamento público, para facilitar uma reabertura do sistema alimentar, mas também uma transformação do sistema alimentar fora do esquema da commodity, privatizado dentro do esquema coletivo. Então, precisa políticas públicas pela redistribuição da terra, precisa políticas públicas para acesso à terra, para garantizar a agroecologia, para puxar formas ancestrais e tradicionais do cultivo, produtos, etc. Precisa políticas públicas pelo tema da escola, da refeições escolares, para acessibilidade, ter certeza que todo mundo tem dinheiro para comprar. Mas o público, em algumas vezes, pode ser compatível com o privatizado. Os comuns são uma maneira para ir um pouco mais para frente, né, comparado com o cuidado do público, porque não é somente o Estado que provê algumas coisas, que garantiza do ponto de vista do consumo, do ponto de vista da acessibilidade, mas também pensar o porquê algumas coisas estão acontecendo. Então, porquê a gente produz, como é que a gente produz, como é que a gente distribui, por que distribui. Então, não é somente o público garantizando um serviço essencial, isso é fundamental, mas também transformar a mentalidade tanto do Estado quanto das pessoas para entender que o sistema alimentar é muito mais que só comprar comida e comer, mas dinâmicas interpessoais, dinâmicas ecológicas, a complexidade das bactérias e dos microbiomas. Tem muitos elementos que a gente tem que recuperar, e recuperar essa ideia do tudo faz parte da coletividade, então todo mundo está envolvido nisso, então não é só esperar o Estado dando algumas coisas,
mas criar mais espaço intelectuais também da organização, do reconhecimento, da democracia alimentar. Então não pode ser o público como a única resposta no privado. A ideia dos comuns, do sistema alimentário como comum, é criar mais conhecimento, mais participação e mais reconhecimento, sobretudo, da parte da comunidade. Reconhecimento da importância do sistema alimentário, mas também reconhecimento das pessoas que fazem parte do sistema alimentário. Agora você deve estar pensando, mas isso é uma utopia? Não acontece em lugar nenhum? Bom, hoje, um sistema alimentar global baseado na ideia de bem comum é uma realidade bem distante. Mas uma palavra importante para esse debate é commoning, em inglês, que é o gerúndio de commons, ou comum em português. O gerúndio é a forma nominal de um verbo que indica continuidade, ou seja, ele mostra o desenvolvimento de uma ação em andamento. Usando essa definição, o commoning quer dizer que as ações feitas para transformar o alimento em um bem comum importam tanto quanto a própria ideia do comum. Compartilhar saberes, instrumentos, sementes, espaços e alimentos fazem parte destas ações de criação e fortalecimento de redes alternativas de alimentos frente ao colapso do sistema alimentar hegemônico atual. É importante ter alguns exemplos, porque a gente veja que é possível organizar o sistema alimentar diferentemente, né? Que é possível ter terra em comum dos camponeses, que eles cultivam de maneira conjunta, compartilhando os tratores, compartilhando o suporte, compartilhando também o mercado de maneira muito mais cooperativa. É possível que essas cooperativas dialoguem diretamente com os consumidores, sem intermediários, de maneira que os consumidores têm acesso e podem suportar diretamente os camponeses, tem possibilidade de ter políticas públicas de refeições escolares gratuitas, universais. Todo mundo que tem acesso à escola tem acesso também à comida, mas todos esses exemplos têm que fazer parte ou estar dentro de um discurso que é um discurso mais amplo, que é um discurso político de coexistência, é um discurso político dos limites também do sistema atual, que é demonstrado a incapacidade de prover. Então, se exemplos, vamos tentando mobilizar ao redor de uma horta urbana, vamos tentar mobilizar ao redor de um exemplo específico, vamos mobilizar ao redor da cerveja bem comum, porque a gente está juntando os camponeses com os consumidores, mas logo vamos pôr as perguntas mais amplas. Vamos tentar utilizar a ideia do comum para imaginar, né? Um sistema que funcione fora do modelo dominante da privatização. E aí acho que ter exemplos sistêmicos, né, está mais complicado, mas como eu falei no começo, tem muitas realidades que já tem sistema que está bem avançado nessa trajetória fora do modelo dominante, e é daí que a gente pode aprender. Hungria, Bélgica, Canadá, Itália, Índia, China, Finlândia, Polônia, Califórnia. Todos esses lugares já desenvolveram ou estão desenvolvendo redes alternativas de alimentos que servem de exemplos para aprendermos. Na Hungria e na Finlândia, há diversas famílias que mantêm tradições do plantio e coleta de diferentes frutas vermelhas em terrenos públicos, comuns e privados. Isso também acontece na Polônia, mas com cogumelos. Além do consumo próprio, as frutas vermelhas e os cogumelos são doados e trocados entre famílias e comunidades, já que a produção gera uma quantidade muito maior do que o necessário. Ainda na Polônia, os famosos bares de leite são restaurantes populares criados no final do século XIX e expandidos durante o período socialista do país. Mesmo após a mudança do regime, os bares continuaram a funcionar com subsídio estatal e administração privada ou de uma comunidade. Os bares estão sempre cheios e servem milhares de refeições tradicionais polonesas por dia. Um ponto fundamental para entender o sucesso desses locais é o preço da comida e a grande identificação da comunidade de trabalhadores poloneses com esses espaços. É o reconhecimento desta prática por parte da comunidade que mantém vivos os restaurantes, independentemente do regime político vigente. Índia e China são outros dois bons exemplos.
A partilha de refeições, de tarefas na agricultura, processamento e consumo é herança e já vem de milênios nessas populações. A noção de alimentação desses povos já é comunitária, devido à filosofia de vida e religião, e por isso é muito difícil que a lógica do alimento apenas como mercadoria entre em muitas regiões desses países. Ao redor do mundo, né, talvez mais que na Europa, tem dinâmicas da realidade onde, sem utilizar as palavras comuns, os movimentos sociais e os povos indígenas já fazem isso, sempre fizeram isso, que é essa ideia da comunidade e o sistema alimentário tal interdependente, né? Tu não pode ter comunidades sem sistema alimentário que tentam fazer soberania alimentar, que tentam produzir o que eles necessitam, que tentam fazer agroecologia, que utilizam insumos químicos e não utilizam semilhas que estão com patentes, que tentam construir uma rede local que todo mundo tenha acesso a alimentos sem precisar ir comprar fora ou ir comprar nos supermercados. Por fim, as cidades de Gent, na Bélgica, Torino, na Itália, Toronto, no Canadá e Fresno, nos Estados Unidos, possuem espaços de governança comunitários e populares onde os alimentos são produzidos, consumidos e distribuídos com acordos e iniciativas entre o Estado, produtores privados, universidades e a comunidade para a promoção das diferentes formas de circulação de alimentos, além de troca de experiências sobre plantio, preparo culinário e nutrição. E temos exemplos como esses bem perto também. Alguns projetos de extensão da Unicamp atuam em conjunto com produtores locais e cooperativas da região de Campinas na distribuição de cestas de alimentos orgânicos na cidade e em cidades vizinhas. Essas novas redes alternativas locais estão em expansão por todo o mundo e são apoiadas por movimentos sociais, academia e governo de diferentes instâncias. Que os alimentos deixem de ser commodities e se transformem em bens comuns é um importante passo na transição para um novo regime alimentar, em que predomina a sua necessidade absoluta para os seres humanos, onde, ao invés da maximização do lucro, as prioridades são nutrição, cultura e comunidade, e em que as diferentes dimensões de alimentos são devidamente valorizadas. E você, meu caro ouvinte, independentemente se você é um produtor, consumidor ou pesquisador de alimentos, como é a sua relação com eles? De onde vem a comida que você produz, consome ou pesquisa? Ela é apenas uma mercadoria ou também assume outras formas no seu trabalho e na sua casa? Bom, espero que a conversa que tivemos com o Tommaso nesse episódio faça você refletir um pouco sobre essas questões. Esse foi mais um Arroz com Feijão em um formato diferente. Gostou? Deixa nos comentários das nossas redes sociais ou no episódio no Spotify. O Prato de Ciência é um programa da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, coordenado pelo professor Eric Tobaruela e apoio administrativo da Laís Glaser. A produção, locução e edição de áudio são minhas, Gustavo Torres. A edição e revisão do roteiro são da Ana Augusta Xavier. A gente agradece o professor Tommaso Ferrando pela participação e nos vemos no próximo episódio. Até lá!